Então, o que a gente vai colocar? Geralmente no meio da testa, minha referência. Meio da testa. Aí aqui, geralmente, que nem no caso da mulher, a testa é um pouquinho menor, né? Então a gente tem que cuidar com a sobrancelha ali e o cabelo, porque o capilar ele acaba alterando um pouco mais, ele vai dar pra gente muitas vezes algum erro ali, sabe? Porque o cliente vai falar, ó, tá em cima, não tá pegando. Ó, legal, né? Então nós temos o cabo central. Fazer a leitura de poucos segundos. Um pouquinho. Tá? Ele é um pouquinho chato, não é que ele chega a ser chatinho, porque às vezes ele pega um capilar ali, ele já faz uma releitura, sabe? Não, tá. Vai ficar verdinho. Ó, tá vendo que ele já apareceu lá. Então o que acontece? Tá, Meu PCI vai dar lá em cima, porque esse paciente está bem tá acordado, né? Uhum. Ele vai, quando começar a profundidade dele, daí ele vai começar a aparecer. Então assim, o que acontece? Ele está me aparecendo eletromiografia lá, ali em 2 ali, mas ele já está num parâmetro. O que acontece? Então as tendências tendem a baixar. Então aqui nesse caso, meu plano ideal é entre 25 e 50. Uhum. Então agora o que a gente vai fazer? Às vezes pega um capilarzinho ali já. Vamos trabalhar um regional para a gente ver também, tá? Então aqui a gente tem só atividade cerebral, Uhum. né? Basicamente é o que geralmente a gente vai utilizar lá. Aqui embaixo eu coloquei um simulador, né? Então a gente vai trabalhar nele o O3 mesmo, né? Como a gente está trabalhando um sensor só, a gente trabalha de um lado só, né? Você pode me chamar, tá? Então geralmente eu não sobreponho, tá? Uhum. Eu tento deixar um espaço melhor para não sobrepor. Pode ver que ele se encaixa aqui, ó. Ele tem mais ou menos o sensor dele do A3, ele é basicamente feito já para isso, sabe? Só um pouquinho, tá, cara? Vou puxar aqui, não me perdoa, tá bom? Tem cabelo aí bastante, né? O cabelo incomoda. Terça esquerda, tá? Ele já fez a leitura lá, né? Eu só vou ajustar o meu plano aqui.
alterar aqui só um pouquinho. É o seguinte. Como eu tô com o sensor, o nosso simulador tá na esquerda, tá? Eu vou alterar ele pro direito, tá bom? Agora vai dar certo. Ele não fez a leitura porque eu tô com uma configuração no lado esquerdo, tá vendo? Uhum. Então eu tenho que colocar pro lado direito, que eu já tô com o sensor no lado. Então só altera aqui. Por isso que ele não tava dando a leitura. Ele é meio ruim assim, porque no caso geralmente o paciente vai estar deitado, então fica mais fácil. Aham. Testa direita. Vamos tirar o simulador, tá? Vamos deixar só o. Fica mais fácil. Começa ali o simulador. Esse último teria que ficar verde? Ah, sim, no cabo sim. Já vou ajeitar ele porque eu acabei de mexendo ali. Porque talvez seja uma condição, né, para captar. Pois é. Deixa eu pegar esse aqui. Se eu soubesse que ia ter, meu cabelo teria raspado aqui. Trocar esse aqui. Mas ele capta a insanidade, por exemplo? Ele vai captar toda a parte, ele vai pegar tudo que tá, no caso, capilar ali, né? Ele não entendeu a piada. É que eu defendi, se eu não fiquei, se eu ainda tô normal. Ah, sim. Se é bom, né?
tirei a demo pra gente poder... E o tá em pé, será que isso interfere por causa da pressão? Porque ele Não, não ali seria. tem uma marca. Será que eu quero tentar... Vamos tentar aqui só pra gente ver se... Opa, agora foi. Tirei esse aqui, sensor 1, testa direita. Aqui tem Aí, uma ó. referência. Então a referência dele agora, nesse caso, é 72. Então eu coloquei 2 sensores, porém ele vai captar. Ele vai demorar um pouco a captar porque ele faz a leitura do primeiro. Geralmente, assim, não tem um padrão. Ele vai alterar porque você está acordado. Você fica tranquilo, pode respirar, não vai parar de respirar, pelo amor de Deus. Vai da Então, assim, hipóxia. o que acontece? Aqui no A3 eu vou usar a referência dele. Então a referência dele é 73, tá? Então aqui ele vai me dizer o que nessa referência? Eu vou ativar aqui. 73, ó, bem do lado praticamente de onde eu estava testando aqui. Então dou um OK e tenho a referência desse meu paciente. Então aqui ele vai me dizer o que? -1, ele vai fazer um cálculo entre a tendência que eu tenho entre o paciente, entre a oxigenação dele, essa troca de oxigênio e gás carbônico do tecido ali, naquela região. Então ele faz, geralmente ele faz de 2,5 a 3 de profundidade do tecido. Então quer dizer, assim que essa tendência acabar baixando demais, além desse meu valor aqui, que ele está trabalhando aqui, olha, eu consigo, aqui no caso eu consigo diminuir, ó, aqui eu consigo colocar quantas horas de cirurgia, se eu quiser colocar 8 horas de cirurgia eu coloco. Então vamos colocar para 1 hora, que eu consigo ver uma tendência bem bacana. Eu consigo diminuir o corte, né, ó. 1 hora, que geralmente é 1 hora. Então, o que acontece? O anestesista vai ver na base dele. Então, a base dele está -1. Essa base é uma referência de cálculo que ele faz. Ele vai usar a base do paciente acordado, que é 73, e quando ele aprofundar na anestesia nesse paciente, ele vai ver essa função, o quanto ele está afundando nesse paciente. Então, está sendo bem oxigenado o tecido na região. Então, ó, pode ver que ele vai trabalhar aqui uma tendência. Então, ele não é diferente daqui. Eu estou trabalhando a parte anestésica. Aqui é só, eu estou vendo como está sendo oxigenado esse tecido e o equipamento automaticamente ele vai fazer esse cálculo. Para mais, para menos. Ele vai me entregar aqui, opa, esse paciente aqui está com pouca oxigenação nesse tecido. O que está acontecendo? Ele está com alguma hemorragia, está tendo algum a respeito de hemorragia ou não está chegando oxigênio, está muito baixa a perfusão, não está chegando oxigênio no tecido, por quê? Né? Então isso aqui seria mais ou menos um alerta para o médico, para o anestesista verificar algo está acontecendo naquela região. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem a profundidade anestésica, mas você não sabe se realmente está sendo oxigenado 100%. Né? E se o paciente está recebendo 100% de oxigênio. Seja ele no tecido, seja capilar. E aqui também eu consigo trabalhar o regional, eu posso trabalhar ele no corpo inteiro. Tanto membros inferior quanto membro superior. Pode perguntar. Ele vai alterar. Desde parâmetros até as tendências. Né? Então aqui basicamente o A3 é para mim verificar o que? Esse tecido regional está sendo bem oxigenado, esse meu tecido. Então sem invasivo, ele acaba com um sensor, apenas um sensor não invasivo, ele consigo ter esse parâmetro. Até para uma cirurgia, nesse caso aqui, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia cardíaca, pacientes que são pacientes queimados, né? Que geralmente às vezes eu não consigo trabalhar no tecido, eu consigo trabalhar próximo, mas eu consigo ver se o tecido está sendo bem oxigenado ou não. Pacientes que são transplantes, geralmente hepático, né, maiores assim, cirurgias de maior porte, isso me auxilia muito. O médico consegue verificar realmente se está sendo bem oxigenado e se está tendo uma resposta, né? Então é legal que assim eu consigo trabalhar uma plataforma inteira. Aqui eu consigo trabalhar a parte da parte da anestesia, né? E aqui eu trabalho, e aqui ainda eu consigo colocar uma outra plataforma também, consigo trabalhar o ANI, que é o índice de nocicepção, consigo ver se esse paciente, mesmo estando sedado, ele está sentindo dor, né? Referência de dor. Com o mesmo sensor aqui eu consigo trabalhar o ANI. Com qual sensor, desculpe? Ele é um sensor à parte, eu não tenho ele aqui. Você conecta na janela aqui, ele trabalha, ele abre mais uma aba.
Bem interessante. E no regional, no A3, eu consigo também trabalhar ele que nem cirurgia cardíaca, quando vai fazer revascularização do miocárdio, quando o paciente entra em SEC. Eu perco alguns parâmetros do monitor, que aqui ele consegue manter para mim esses parâmetros. Então, isso é bem bacana. Tá. Se o módulo de O3, que é esse adesivo aqui, se eu utilizar só esse sensor, eu vou ter só esses dados aqui. Só esses parâmetros aqui. Só que para utilizar, no caso assim, seria interessante utilizar em si a plataforma. No caso, vai usar o A3, né, que seria basicamente para isso, mas assim, com o sensor eu consigo ter todas essas informações. Entendi. E a informação do O3, da saturação regional, ou ele pode dar algum dado a mais como gás carbônico? Pode. No caso, ele vai me dizer aqui. Se está tendo... Por isso que o parâmetro anestesista, assim, é um cálculo que é feito aqui, mas o anestesista ele vai entender, assim, ele não tem um cálculo específico, mas ele vai me dizer assim, o cálculo que ele faz ali entre a troca do gás carbônico e está sendo a oxigenação do meu tecido, está sendo fornecido para o meu tecido, é o cálculo que é onde ele vai dar aqui a minha base. Então é o cálculo que ele faz entre a troca gasosa, oxigênio e gás carbônico, e se esse meu tecido está sendo bem oxigenado, está chegando 100% de oxigênio nesse tecido, seja ele, principalmente extremidades, né? Vamos falar em extremidades. Então aqui o anestesista tem mais ou menos uma ideia. Se baixar muito do meu parâmetro do meu paciente, meu basal do meu paciente, algo está errado. Ele está sendo um sangramento, não está chegando oxigênio, ou está recebendo muito gás carbônico e não está sendo feita a troca gasosa. Então, se ele não tem uma referência igual o nosso PSI aqui, que eu consigo trabalhar a minha referência, que é um padrão, né? Uma escala de 0 a 100, eu tenho entre 25 e 50, é um padrão bacana para mim trabalhar, ideal para mim trabalhar com esse paciente. Eu sei que acima disso eu posso fazer uma supressão nesse paciente, ou abaixo disso eu posso aprofundar demais esse paciente, né? E aqui a referência do A3 é diferente, né? Que aqui eu estou vendo oxigenação no tecido. Né? Mas no caso assim, a oxigenação do tecido local ali, né? Periférico. Tô filmando a parede. Olha. Tá, então ele não dá um valor específico, ele dá um delta. Pode ver que ele deu um delta. O delta dele seria basicamente o cálculo que é feito com a base desse meu paciente. Então, quando que a gente acontece? A gente coloca esse sensor com o paciente acordado, ele me deu a referência dele que é 72. Automaticamente o meu aparelho vai fazer o cálculo desse 72 quando ele começar a ser, no caso, anestesiado. Então ele vai ver a profundidade. Se, por causa do anestésico, do agente anestésico, acontece o quê? Acontece uma supressão, muitas vezes, né? Então, meus parâmetros alteram. Então, assim, se baixar demais da base desse meu paciente, aqui o meu parâmetro ele vai dizer que tá menos, tá muito negativo, tá muito positivo. Então o médico vai pensar o quê? O anestesista, algo tá errado. Não está sendo oxigenado, ou se o paciente está tendo uma hemorragia, o que está acontecendo? Né? Claro, você não pode tirar um exame, uma gasometria, um exame que seja laboratório. Ele te dá parâmetros próximos que você pode alertar isso, né? Que às vezes o paciente fica muito tempo desassistido. Sim. Né? Então isso te dá parâmetros ganhos para você muitas vezes saber que você muitas vezes pode investir no teu paciente sem ter perdas, né? Danos irreversíveis muitas vezes, né? É bem interessante, é legal trabalhar, eu gosto de trabalhar junto essa plataforma até para ver isso, entendeu? Porque aqui eu consigo ter não só atividade cerebral, mas daí eu consigo trabalhar o A3 aqui também. Muitos trabalham junto essa plataforma. E esses gráficos, cada linha diz basicamente o que é as tendências de hemoglobina, DO2, gás carbônico, que ele, né? Aí no caso também ele vai me dizer ali a proporção, o AU, que seria basicamente o cálculo, né, que ele faz depois para dar o meu parâmetro aqui, né? Então, entre gás carbônico e o delta, no caso, né? Ele dá um delta, ele não dá um valor, né? Não. Não, pode ser. É que aqui, ó, que você consegue verificar, ele te dá todas as...